E, de novo, nós voltamos nas bases do pensamento reencarnacionista, no enfoque espírita, né? Justiça e progresso, né? Agora eu quero compartilhar uma pergunta. Entre as pessoas que estão começando o contato com o espiritismo, jovens estudantes da doutrina, paira alguma dúvida em torno do esquecimento do passado. Se a reencarnação é um fato, e sendo um fato, por que não nos lembramos dessas vivências e dessas experiências do passado? Gostaria de ouvir um pouco de cada um de vocês, como elucidar para esses jovens estudantes por que nós nos esquecemos do passado. Quem começa? Silvio. Ô Mirna, só para a gente lembrar o que eu já havia citado a respeito de Virgílio, em Eneida ele já cita isso. Os espíritos passavam por um processo de esquecimento para retornar. E é muito claro para a gente entender isso, porque, se a gente vive para progredir, e o progresso não é o progresso material tão exclusivamente, porque a matéria fica aqui. É o progresso moral, o progresso espiritual. E o progresso moral e espiritual se faz como? Com a convivência. O progresso moral e espiritual se faz com a fraternidade, com quem caminha ao seu lado. Se nós voltamos ao plano físico para resolver problemas do passado, se nós nos lembrássemos dos nossos desafetos, ficaria muito difícil. Se nós nos lembrássemos que um filho, um irmão, um pai, um tio, um vizinho foi um inimigo terrível do passado, como é que ia se processar esse perdão? Então é muito dentro das nossas limitações de perdoar, de entender. Então é mais lógico, é mais sábio que nós passemos uma borracha, vamos começar do zero. Pais se reencontram com filhos, sanando esses problemas do passado, reconstruindo em cima dos destroços um novo edifício, um edifício de amor. Esse esquecimento parcial é um grande benefício para o recomeço, né? É indispensável, dizer que não só um benefício, como ser indispensável para se recomeçar, se reconstruir. E só complementando isso que o Silvio já falou, o professor Jorge Andréa, que é um grande espírita, médico, psiquiatra, pessoa que deu grande contribuição para o espiritismo no Brasil, para a divulgação da doutrina, e ele diz o seguinte, ele usa um termo que o esquecimento é um véu equilibrante. Nenhum de nós suportaria viver quem nós somos, já fomos. Nós precisamos guardar do passado a sabedoria, o aprendizado, a intuição do que nós já fizemos. Isso nós guardamos. No íntimo, pelas nossas tendências, nós sabemos muito bem aquilo que nos atrai, aquilo que nós gostamos, aquilo que nos repele, o nosso progresso íntimo já feito, mas ter consciência plena do que nós já fomos e lembrar de tudo é incompatível com o progresso, que é a finalidade da reencarnação. Então nós precisamos esquecer, esse esquecimento é bênção de Deus. E o professor Jorge André fala, é um véu equilibrante do esquecimento. Ele faz uma expressão bonita. Uma expressão magnífica, né? Da reencarnação, DJ, existem muitas consequências morais, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre algumas dessas consequências morais na vida cotidiana de cada um de nós. Mirna, são muitas. Vou falar rapidamente. Ter certeza na reencarnação nos dá uma alegria muito grande, uma paz muito grande, uma certeza de que nós temos campo de progresso. Que todo o erro que nós chegamos a cometer nesta vida, ou todas as dificuldades que temos, serão sanadas pelo nosso esforço. Uma das grandes contribuições da certeza na reencarnação é de que o acaso não existe. Quando nós estamos em família, e todos temos problemas em família, temos problemas de saúde, temos problemas na profissão, todo esse contexto não é por acaso. Ele está ligado a um contexto do nosso passado, de outras existências. Isso nos dá mais paciência, porque quando nós temos certeza na reencarnação, nós temos mais condições de termos paciência,
Porque se nós temos perto de nós alguém que nos faz sofrer, olha, o espírita sabe que nós não somos vítimas. Nós temos contribuição direta naquela falta de afinidade com aquela pessoa. Quem sabe nós prejudicamos tanto essa pessoa que ela vem nos cobrar hoje, como um filho, como a mãe, como um pai, como um irmão, como um colega de trabalho. Então, quando nós temos certeza na reencarnação, nós temos mais paciência. Porque, olha, não adianta a gente ficar se revoltando contra a vida. Nós temos que ter certeza de que o acaso não existe, que aquela pessoa está ali para eu me reconciliar com ela, para eu fazer a minha parte. Eu não vou conseguir mudar a cabeça dela, mas a minha parte eu vou fazer, porque eu quero progredir espiritualmente. Então a reencarnação te liberta, ela te ensina a fazer o bem. A crença na reencarnação te estimula a ser uma pessoa melhor, porque você, de posse, o Espiritismo nos dá essa condição, dos ensinamentos espíritas e os ensinamentos cristãos à luz do Espiritismo, nós expandimos dentro de nós a nossa capacidade de termos tolerância e paciência. E nós precisamos de muita tolerância para suportarmos os nossos erros, para suportarmos as dificuldades do próximo, porque sem o amor ao próximo, nós não avançaremos. Soma-se a isso, há uma expectativa do futuro, não é, Silvio? A reencarnação também, da mesma maneira como nos explica o passado e as experiências que estamos vivendo hoje, como o Didi acabou de explicar tão bem, a reencarnação também traz uma expectativa do segmento do progresso. Então, enche de esperança. E como a gente espera esse futuro compreendendo a reencarnação, Silvio? Só pegando um ganchozinho no que o Didi estava comentando, a reencarnação é a grande alavanca de felicidade, o grande instrumento, a grande ferramenta de paz íntima. Porque, vejamos, por que sofre? Por que a criança nasceu com síndrome de Down? Por que aquela criança nasceu com paralisia cerebral e vai passar toda uma existência num leito e um outro não? Então essas diferenças sem reencarnação não tem explicação. Não tem explicação dentro da sabedoria e do amor de Deus. Não tem explicação. E dentro disso se abre um leque maravilhoso de futuro, de que estamos internados em um corpo físico defeituoso ou não, mas por um período muito curto, e estamos de passagem e retornaremos melhores, como dizia Benjamin Franklin, revisados pelo autor, mas melhores, nesse infinito do progresso. Isso abre uma esperança nas nossas almas, de que as nossas vidas não é tão somente acordar, alimentar, trabalhar, constituir uma família, envelhecer e perecer. Nossa vida é algo maravilhoso, que é o progresso contínuo, que só é possível com as reencarnações. Nós somos muito passíveis ao erro, né? Em virtude de todas as injunções do planeta, ainda de provas e expiações. O progresso, da maneira como Cristo nos ensinou, é impossível numa existência só. Biana, só complementando o que o Silvio falou, o assunto é muito extenso. E muito empolgante também, muito empolgante. Né? Todos nós que somos espíritas, que conhecemos a beleza da doutrina espírita, que a reencarnação é um pilar de um edifício enorme chamado doutrina espírita. Um pilar que sustenta um dos pilares. Nós temos a certeza, e essa esperança, a crença na reencarnação nos dá, de que na escola do mundo, uma existência é um dia de aula. E nós teremos muitos dias de aula, muitos dias de aula. Obrigada, Silvio, obrigada, Didier. E assim, cheios de esperança, cientes do nosso passado,
da força do presente, com muita esperança no futuro, nós terminamos esse nosso bate-papo, esperando que você também, convicto da reencarnação, também esteja cheio de esperança. Um grande abraço.